Bom dia, gente, paz. Já são 9h12, a gente deu aí uma tolerânciazinha. Eu sei que Recife não é um lugar fácil de a gente estar transitando, né? Tem chuva aí por lugares acontecendo, isso dificulta. Mas a gente vai honrar que chegou na hora e a gente vai começar agora, às 9h13, tá bom? Então sejam bem-vindos todos, né, aqui à nossa igreja, a essa palestra organizada pela Secretaria de Música do Presbitério Capibaribe. É bom demais, uma bênção ter vocês aqui. E eu espero que seja um momento, eu tenho certeza que vai ser um momento, né, muito bom de edificação, de aprendizado, de sermos conduzidos aí por gente que é séria, que é estudiosa da palavra, para nos ensinar um pouquinho mais sobre esse assunto tão importante que é o canto congregacional. E para dar uma palavra de boas-vindas também, eu queria chamar o pastor Marcelo, que é o pastor da igreja, né, também o presidente do Presbitério Capibaribe, e eu passo a palavra para ele. Meus queridos, graça e paz em Jesus Cristo. Amém. Eu estou muito feliz, pessoalmente, pela alegria deste momento tão importante. Essa é uma área tão séria e tão difícil na vida da igreja. Eu louvo a Deus para a vida de Gal, por essa iniciativa. Gal é também, além de secretário presbiterial da área de música no nosso presbitério, é também o responsável por isso aqui na nossa igreja há muitos anos. E é uma alegria, reverendo Nancy, toda a equipe, é uma bênção ter vocês conosco e cada um aqui. Minha oração é que esse tempo seja um tempo que o nosso coração seja moldado à luz da palavra do Senhor, para que aquilo que oferecemos ao Senhor seja agradável a Ele. Eu queria ler um texto da Escritura com você. Primeiro livro das Crônicas, no capítulo 29. Esse é um texto que eu gosto muito, de vez em quando ele está na liturgia aqui da igreja. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29. Eu queria que você lesse comigo 10, o 11, o 12 e o 13. Primeiro livro das Crônicas, 29, do 10 ao 13. Vamos ler juntos? Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Aleluia. Queridos, é esse o Deus a quem nós adoramos. É a Ele a quem devemos nos apresentar de forma, inclusive, que Deus não é adorado, não é louvado do jeito que a gente quer. É do jeito que Ele determinou ser. Então, que nossos corações e mentes sejam guiados pela palavra e que o Senhor se agrade de nós, que saiamos daqui mais preparados para adorá-lo assim. Nós vamos orar, clamando ao Senhor por esse tempo e agradecendo a Ele e, claro, pedindo sua direção por esse momento aqui. Tem outros pastores da igreja. Vem cá, pastor David, por favor. Nós vamos orar com o pastor David, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui e também pedindo que ele molde os nossos corações segundo as Escrituras. Oremos. Senhor, graças te damos por estarmos aqui para aprendermos mais, Senhor, a melhor te adorarmos segundo a tua santa vontade. Que o Senhor instrua os nossos corações, capacite as nossas igrejas para o louvor da sua glória. Use o teu servo, ó Pai, para que fale as nossas vidas através daquilo que o Senhor já preparou através da tua palavra. E assim o Senhor seja glorificado e as nossas vidas edificadas para o louvor do Senhor. Assim nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados do Senhor, que a graça do nosso bondoso Deus continue assim, movendo os nossos corações e movendo os nossos corações para perceber a sua glória e que esse mover possa refletir em nossos lábios, fazendo com que a nossa vida seja um louvor eterno, diário e contínuo
a sua presença. Eu queria convidar essa equipe abençoada aqui, desses amados irmãos. E é sempre, para mim, sempre é um prazer estar louvando a Deus, estar tocando, porque Deus me deu esse talento não é meu, como não é de nenhum de nós aqui. Foi Deus que colocou nas nossas mãos para que pudéssemos estar adorando, louvando o seu nome. Então, bendito seja o nome do Senhor. Mesmo assentados, nós vamos cantar. Nós vamos declarar aquilo que nós já sabemos e para o qual nós somos chamados. Para glorificar o nome do Senhor, bendizer o seu nome, dizendo assim: Senhor, somente para ti. Nós vamos dizer, porque dele, por ele, para ele, eternamente seja todo louvor, toda a glória e toda a honra. Cante comigo. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Declare isso, queria ouvir você cantando. Forte agora. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a riqueza. Com profundas riquezas do saber, quão insondáveis teus juízos e teu caminho. Com profunda riqueza. Com profundas riquezas do saber, declarar a glória. Quero ouvir. Para sempre, a ele é glória. Bendito é o nome do Senhor. Sempre, amém. Bendito é o nome do Senhor. Cante comigo. O
de um povo que proclama o seu poder. Entre mãos que se erguem como gratidão e amor, entre vidas que se prostram para o seu louvor, procurando sua vontade realizar, seu poder em cada vida manifestar, para que o mundo creia e venha te adorar, Senhor, reconhecendo que só tu és. Bem forte agora, declare isso. Glória e honra, majestade, digno de louvor. Glória e honra. Senhor elevado, o Senhor seu poder, cada um de nós proclamando a majestade, os que se erguem como gratidão e amor, entre vidas que se prostram, procurando sua vontade realizar, seu poder em cada vida manifestar, para que o mundo creia e venha te adorar, Senhor, reconhecendo que só tu és. Bem forte agora. Glória e honra, majestade, Ah, que bom! Quero ouvir mais palmas. Agora, dos montes correm para o mar, meu rio de amor por mim, eu abrirei meu coração. Me alegro por te pertencer. Agora cantarei teu amor pra sempre, aleluia. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei
Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta. De alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua. Agora bem forte. Aleluia. Cantarei teu amor pra sempre. Mais uma vez. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Você pode sentar. Como é bom cantar louvores ao Senhor. Como é bom dizer, Senhor, o Senhor curou meu coração. O Senhor fez isso, Pai. Essa poesia, assim como os rios correm para o mar, é o rio de amor de Deus que vem para o meu coração, que muda tudo. Deus é bondoso. Deus é o nosso Senhor, aquele que cura a nossa vida com um objetivo: louvar o seu nome. Ele é o nosso Deus. Ó Deus, bendito é o teu nome. Eu acho que ficou um pouco devagar, nós vamos fazer mais forte assim. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Cante isso. Enche meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche esse lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Agora, então vem me incendiar, meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Do início, nós estamos aqui tão sedentos. Teu poder, teu poder. Então vem incendiar, meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos honra, te damos glória. Teu é o poder,
para sempre. Amém. Então vem me incendiar meu coração no teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Amém. Bendito é o nome do Senhor. Feche seus olhos um pouco. Glorificado seja eternamente, Deus. Somos o teu povo. E os nossos lábios proclamam a tua glória pelo mover do teu Espírito, Deus. Tu és bendito. Nós te adoramos e te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Nós cantamos, então vem me incendiar, meu coração é teu altar. De repente alguém pode estar dizendo, poxa, mas isso é só uma linha. O reverendo Anoaci está cantando essa canção que fala sobre então vem me incendiar. Pediu para a gente cantar mais forte. Ah, nós somos pentecostais? Nós somos pentecostais. Eu falava isso com o reverendo Hernandes. Ele disse, estamos depois de Pentecostes, não estamos antes. A descida do Espírito sobre a nossa vida. E vocês se lembram aqui, recordam, qual o símbolo da Igreja Presbiteriana do Brasil? É uma sarça ardente. Ah, uma sarça ardente. Então, a sarça estava incendiando. Por que a sarça incendiou? Porque Deus disse, Moisés, um momento. Quando ele olhou, a sarça ardendo, ele teve que tirar as sandálias. Nós temos que ter luz na mente e fogo no coração, assim como a sarça ardente. É isso que nós temos que ter para adorar a Deus. Fogo no coração são afetos, afeições religiosas. Lembra desse livro? Que bom. Precisamos ter isso, amados. Precisamos ter afeições, precisamos ter calor no coração para adorar a Deus. Eu mexo com música há muito tempo. A minha vida toda foi com música. Minha vida toda foi... A música é tão forte na minha vida, vocês não têm ideia de como a música é forte na minha vida. Aí alguém pode dizer, ele é exagerado, esse pastor é exagerado, né? A música é tão forte na minha vida, que foi a música. Jovens, solteiros, aprenda a tocar um violão. Foi a música que fez eu conhecer a minha esposa, que estamos há 43, vamos completar 44 anos juntos e 38 para 39 de casados. E, não somente isso, na guitarra, meu filho Eric, e no baixo, meu filho Brandon. E a música tem uma história na minha vida. Eu estava levando esse rapaz, cadê o Eric? Está ali. Esse rapazinho, pirralhinho, para o colégio, na igreja presbiteriana. Aí Deus colocou uma melodia no meu coração. Aí quando eu deixei ele na turma, ele ficou me olhando assim, calma, eu vou bem ali pegar um violão. E eu peguei e toquei, glória e honra. Ele tinha 6 anos quando eu fiz essa música. E essa música marcou a nossa família, porque é isso, um coração dedicado ao Senhor, mãos que agradecem. Jovens, aprendam a tocar um violão. Eu conheci minha esposa fazendo uma serenata. Eu não sabia nem quem ela era. Eu fui fazer uma serenata, a convite de um irmão da igreja muito querido, né? E naquela época não tinha celular. Quando a gente marcava 11 horas da noite, eu passo na tua casa, eram 11 horas. Hein, reverendo? Ele passou lá em casa, em 1983, com um Corcel 1, motor Renault, vermelhinho. Aí eu olhei, eu estava sentado, lá vem ele. Eu só pedi uma coisa para esse irmão.
irmão amado, ó, eu vou fazer serenata porque é aniversário da tua namorada, né? E ele não tocava nem cantava, mas com uma condição. Você não pode cantar, porque se você cantar, ela termina contigo. Gente, ele era tão desafinado que ele ficou ali na beira e eu entrei e comecei a tocar a serenata. De repente, ligou a luz lá do quarto, né? E abriu-se a janela. Mas não foi a namorada dele que apareceu. A namorada dele foi pentear o cabelo. Quem apareceu foi a irmã dela. Me apaixonei por ela e estamos casados há quase 40 anos. Está vendo como a música é importante na minha vida? Então, jovem, aprenda a tocar um violão. Quando você for para o retiro, olha como a música é importante. Enquanto os outros jovens, uma opção de jovens correndo atrás de uma bola, você está do lado do campo ali tocando um violãozinho, e as meninas que foram torcer, as irmãs, estão ali do teu lado, e você está cantando. Ó. De noite, quando for fazer uma serenata depois do culto, vão chamar quem? Você que está tocando o teu violão. Certo? Então, ó, ele fez assim, ó. Muito bem. Faça isso. Eu digo isso no seminário. Para os seminaristas solteiros. Aprenda a tocar violão. Vai ajudar muito a tua vida, viu? A música é muito importante. Deus nos deu a música, amados. A música é assim, faz parte da nossa vida. Lutero. Quem já não ouviu falar de Lutero? Martinho Lutero, um dos grandes servos do Senhor, teólogo da Reforma, né? Ele dizia assim, que depois da teologia, nenhuma arte se iguala à música em sua capacidade de proporcionar uma mente calma e feliz, razão pela qual os profetas praticavam música mais do que qualquer outra arte, unindo intimamente teologia e música em salmos e canções. Não somente ele, tem um outro também. João Calvino, ele disse, essa ação divina era conhecida em termos trinitários, a música e o louvor. Em Cristo, que é o condutor-chefe do nosso louvor, dos nossos hinos, aquele que santifica os nossos lábios para cantar adorações a Deus, enquanto o Espírito Santo é aquele que move os nossos lábios. Não é isso que diz no Salmo 40? Eu estava lá pedindo a Deus, oh Deus, eu estou aqui num lamaçal, né? De pecado, e o Senhor veio, ouviu a minha oração, e de repente o Senhor foi e me colocou os pés sobre a rocha. Opa, isso é um salmo messiânico, rocha é Cristo. Só isso que ele fez? Não. E colocou em meus lábios um hino de louvor ao nosso Deus. Então, quando você canta, não é você que simplesmente está querendo cantar. É a ação poderosa do Espírito que move o teu coração para louvar a Deus. É Ele que move os nossos corações. Queridos, assim como nós temos o seminário aqui próximo, estive ontem também lá em reunião com o diretor do seminário, falando também com alguns seminaristas, e pelo Brasil eu tenho visitado, e essa é uma orientação do Supremo Concílio, né? Na qualidade de presidente do Conselho Nacional de Música, eu preciso visitar os seminários para falar sobre música, a importância da música. Assim como os seminaristas passam 4 ou 5 anos estudando para serem servos, pastores, para orientar e cuidar da igreja, nós que temos essa responsabilidade de dirigir o canto, nós precisamos também nos preparar. Não somente conhecer teologicamente o que significa o canto congregacional, o louvor da igreja, mas também saber como conduzir esse canto. Nós temos a responsabilidade de exercer a liderança musical na igreja. E a liderança, quando nós estamos aqui à frente para conduzir o canto, ela tem, essa condução do canto, ela tem 2 dimensões, que teologicamente nós chamamos de dimensão doxológica e a segunda dimensão, que é koinônica. Simplificando, doxológica, adoração, louvor e glória a Deus. É uma dimensão vertical. E koinônica, a koinonia, comunhão dos irmãos, uma direção horizontal. Então, o canto, ele tem isso. Ele tem essa direção que vai diretamente para Deus, vertical, e tem uma direção horizontal. Mas não é isso que Paulo fala em Efésios 5,19? Louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando e edificando uns aos outros. Ou seja, é louvando a Deus. Então, o canto ele tem essa responsabilidade de
adoração, de glorificação a Deus, porque expõe os nossos afetos diante do Senhor, mas também é um meio de edificação da igreja. Por exemplo, em Romanos 11:36, nós cantamos agora, não foi? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Efésios 3:20 e 21 nos diz: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória. E Apocalipse 5:12, proclamando em grande voz, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Amados, vocês sabiam que nós fizemos aqui agora de manhã? Foi um ensaio, um pequenino ensaio. Ah, pastor, mas vai ter um outro evento maior? Vai, na eternidade. Nós estamos ensaiando para a eternidade. Não somente ensaiando, nós estamos fazendo uma conexão daqueles que adoram a Deus, os chamados para adorar na eternidade. Então, quando você canta na igreja, você está ensaiando e está materializando aqui a glória que vai ser na eternidade. Olha, queria dizer para você que na eternidade não vai ter pastor aqui, só vai ser um pastor, somente um. Presidente de UPH, junta diaconal, pode esquecer. Presidente de SAF, de UMP, missões. Missões, sabe qual é a função da missão dos missionários? É levar a palavra de Deus àqueles que já foram eleitos na eternidade. Para quê? Para que sejam adoradores, como nós fizemos aqui agora de manhã. Então, nosso ensaio reflete a glória da eternidade. No sentido horizontal, que é a definição de koinonia, da comunhão dos santos, nós temos aqui em Atos 2:42, diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Filipenses 1:5, pela vossa cooperação no evangelho, desde o primeiro dia até agora, ou seja, todos estão cooperando, todos estão juntos. O canto congregacional, amados, ele tem essas duas dimensões, de adoração a Deus, que é o principal, mas de edificação mútua para aperfeiçoarmos nessa adoração. E Paulo fala sobre isso. Então, nós temos que estar atento a tudo aquilo que nós cantamos. Tem um cântico que eu acho muito bacana, eu acho que todos conhecem. Ele diz assim: 3 palavrinhas só eu aprendi de cor: Deus é amor. É só isso o cântico, não é? Não, ele tem mais 2 estrofes. Puxa, eu aprendi com uma garotinha de 5 anos. Tio, tu não sabe as outras 2 estrofes, tio? Não. Mãe, ele não sabe, eu vou ensinar para o tio. Aí ela cantou 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Segunda estrofe. A primeira, Deus é amor. Deus é amor. Segunda estrofe. 2 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Aí, a terceira, 1 palavrinha só. Primeira, 3 palavrinhas só, Deus é amor. E ela cantava 2 palavrinhas só, certo? Que a gente fala assim, a terceira, 1 palavrinha só. Quem foi que ressuscitou? Somente Jesus. Quem é o Salvador? Somente Jesus. Olha, uma canção tão simples nos ensina uma realidade teológica tão forte. O amor perfeito de Deus que se revela na missão do seu Filho para nos resgatar para a sua presença, em amor. Então, até nas canções do departamento infantil, das coisas mais simples, nós precisamos estar atentos, porque ali precisamos ver como é que está a teologia, a letra, para que as crianças comecem a aprender, porque a música ela tem esse efeito didático. A música é tão didática, não brinque. Eu, durante muito tempo, trabalhei fazendo jingle. Propaganda que passa por aí, se não tiver música, não tem graça. Tem que ter a música. Tá? Então, fiz muito jingle político, jingle comercial, muitos anos atrás, no estúdio, como produtor.
Mas o detalhe é o seguinte: de onde é que vem isso? Essa forma didática. O homem que inventou essa forma didática da música? Não. É Deus. Deus, falando lá em Deuteronômio, a partir do capítulo 30, ele chama o seu servo, Moisés. Moisés, Moisés, tu já está de idade avançada. Tu vai vir para a minha presença, Moisés. Moisés, Senhor, Senhor. Moisés, mas antes de tu vir, tem mais uma missão para ti. Pega aí uma caneta, um lápis, uma pena, e tu escreve uma música, que eu vou te dizer. Foi Deus que compôs essa música. Tu vai se escrever a letra dessa música e vai ensinar e colocar na boca do povo. E essa música vai ser testemunho de geração em geração. Ou seja, a música didática, para orientar o povo. A música tem essa função. Quando nós cantamos, quando você convida alguém para vir ao culto, alguém que não é cristão, que não teve seu coração ainda modificado pela graça de Deus, pode ter certeza. Talvez, eu digo como o nosso amado e saudoso John MacArthur, teólogo e escritor, ele diz: as músicas têm tanta força que muitas das vezes, durante a semana, você não lembra do texto da mensagem, mas vai lembrar de uma canção que o grupo cantou. Que canção bonita aquela, olha, eita! E ela vai ficar na tua mente, na tua mente, na tua mente. E aquela teologia, aquela letra pode causar uma diferença muito grande na sua vida. A dimensão vertical e a dimensão horizontal do canto. Mas eu queria dizer para você o seguinte: para que haja essa direção, nós precisamos entender que é a Bíblia que diz que precisamos ter líderes de música, não somente pastores. Não somente isso. 1 Crônicas 15, 22. Kenanias, chefe dos levitas músicos, tinha o encargo de dirigir o canto. Kenanias, ele foi chamado para dirigir o canto. Mas por que, reverendo, que colocaram Kenanias para dirigir o canto? A Bíblia responde: porque era perito nisso. De quê? Em dirigir o canto. E é isso que nós estamos falando, não somente da importância, mas de você ser capacitado para dirigir o canto congregacional. Essa palavra perito fala de alguém que buscava conhecer a arte do canto, mas da comunicação, porque não é só cantar, mas entender aquilo que se canta. Tem um livro, um dos primeiros livros, o primeiro que eu escrevi, A Revitalização do Canto. Eu escrevi esse livro há muitos anos atrás. Só que somente agora, de 3 anos, 4 anos para cá, conversando com o pastor Hernandes e compartilhando o esboço desse trabalho, ele, puxa, que bom, me mande. E aí eu mandei para ele, ele gostou demais, ele faz o prefácio, ele e o Guilherme Amarino fizeram um prefácio, e é a revitalização do canto, sobre a técnica de dirigir, como dirigir um canto, a importância desse ministério na igreja. E eu falo aqui algo que é importante. Nosso tema hoje da manhã é direção do canto, não é isso mesmo? Então, nós já entendemos que temos uma dimensão doxológica, coinônica, ou seja, para Deus e para a igreja, sentido vertical e horizontal. A importância de termos na igreja dirigentes de música é importante. Precisamos ter dirigentes de música. E esses dirigentes precisam ser peritos, conhecedores do assunto. O que é ser perito e conhecedor? É aquele que se debruça, aquele que teve o chamado de Deus, ele procura cantar afinado, ele procura se comunicar bem, ele procura não somente estar envolvido na arte da música, mas ele tem que ter sensibilidade e conhecimento, buscar conhecimento para entender as letras e saber se está ok e compartilhar com os seus líderes sobre aquilo. Mas não somente isso. Nós precisamos ter aquilo que a ciência da comunicação fala, que é a neurolinguística. A neurolinguística, gente, é tão forte para a compreensão do texto, daquilo que nós estamos falando, que até isso vale também para aqueles que estão na direção do culto. Os presbíteros, os dirigentes, quando vão ler um texto. Você vai ler um texto aí, Salmo 1, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Não deve ser lido assim.
A neurolinguística diz que a tonalidade da voz, a velocidade da voz faz com que os ouvintes interpretem melhor aquilo que você está dizendo. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. A mudança da tonalidade faz com que o texto seja melhor compreendido. Quem está dirigindo o canto que vai falar, não necessariamente que todas as canções você tem que falar antes, não. E ninguém vai fazer uma pregação antes do canto. Pregação é com o pastor. Você vai apenas alertar e trazer didaticamente a atenção daquilo que a igreja vai cantar. A técnica da comunicação, você já percebeu qual é a duração de um comercial de TV? (30 segundos). Quando o comercial de 1 minuto, você diz, eita, que propaganda longa. Eita, meu Deus, é até interessante. Mas 30 segundos. Então, quando nós estivermos falando aqui, nós temos que entender que a mente humana, ela tem o efeito de fugacidade. Você está falando 30 segundos, 40 segundos, para você dirigir o canto, você apenas tem que trazer a atenção da igreja para aquilo que a igreja vai cantar. Até o pastor, quando está pregando, ele precisa ter essa variação de voz e de movimento também, para que a igreja preste atenção, porque se ele falar num tom só, fica cansativo. Meus irmãos, porque o Senhor Jesus nos chamou através do seu Espírito para nós nos curvarmos diante de Deus, para a sua glória, para o seu poder, precisamos ver essa... Você, eita, meu Deus do céu, não, deixa eu sair, deixa eu fazer um lanche bem aqui do lado. Mas quando o pastor, ele trabalha a neurolinguística, o texto que está sobre a sua responsabilidade é melhor compreendido. A pausa, como eu dei agora. Ficou todo mundo. O que ele vai dizer? A pausa. A pausa. A Bíblia diz que precisamos dar pequeninas frações de pausa. Tem uma versão, reverendo, da Bíblia. Eu tive que comprar uma versão revista e corrigida, que eu uso a revista e atualizada. Aí eu, não, peraí. Não tá. Por que não veio? Aí eu procurei. Revista corrigida. Vem uma palavrinha lá no meio do Salmo. Selá. O que é isso? Pausa. Para quê? Ali, dependendo do salmo, que tem salmo que é direção do canto, e tem salmo que é o próprio canto. Salmo 100. Ele começa. Celebrai, né? Com júbilo, né? Ao Senhor, todas as... Está chamando o povo para cantar. Certo? Então, tem salmos que falam de uma orientação, e logo depois entra a própria adoração. Mas, nessa versão que busca o original, tem essa palavrinha que serve. Pô, que esse negócio de selar aqui, cheio de selar aqui no meio da minha Bíblia, eu quero uma Bíblia que não tenha isso. É pausa. E a pausa, às vezes, terminou a música. Fração de segundo, gente. Não precisa também você ficar parado aqui, congelado, porque de repente as pessoas vão pensar que você está tendo algum problema. Né? Não, você tem que dar aquela pausa. E a pausa é na voz. Você pode pausar a voz e... Pronto. 3 segundos que você der essa pausa, e isso já trabalha a questão da neurolinguística. O outro é o movimento da face. Você vai cantar aqui, de repente, aquele Salmo 100, você canta, a igreja está cantando, vamos cantar o Salmo 100 aqui, colocar uma melodia, celebrai com júbilo ao Senhor, né? Aí você está, celebrai com júbilo ao Senhor, todos moram. Eu vi na internet um comentário sobre isso, o irmão cantando. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Falei, meu Deus, o que é isso? Que felicidade é essa? Quando tem um aniversário, que vai cantar o parabéns, porque só se canta o parabéns, sabe que horas? Antes de cortar o bolo. E nessa hora todo mundo quer cantar. Eu acho que é por causa do bolo. Né? Aí todo mundo parabéns, fica todo mundo feliz, né? Naquele congraçamento por aquela pessoa que está completando mais um ano de vida. Por que nós temos que ficar sérios quando nós estamos exprimindo a nossa alegria que estamos cantando ao Senhor? Então, o movimento da face ajuda principalmente
Você está aqui, você é espelho. Sabia? Sabia que você é um espelho? Você precisa mostrar como é o canto e a direção, para que a igreja possa também refletir isso. O movimento da face, o movimento dos olhos, o movimento do corpo, não ser exagerado, mas também, se você precisar se comunicar, se você precisar, não pode ficar congelado. Que é isso? Eu contei para meu amado irmão Tiago que muitos anos atrás, eu morando aqui em Recife, Recife é uma cidade que eu tenho um carinho muito grande, né? Pessoas muito carinhosas aqui que eu conheci, que até hoje se tornaram mais amigos do que irmãos, né? Mais chegados do que irmãos mesmo, pessoas bênçãos de Deus. E eu produzia muita gente, gravei com muita gente, tinha um estúdio aqui, né? Bem aqui, atrás da casa da Madalena. E naquele ano eu não tive nenhum convite para tocar em nenhum retiro e nem dar palestra. Eu não era pastor, isso foi mais de 20 anos atrás, mais de 30 anos, quase 30 anos. E eu fiquei, Deus, tá bom, eu vou ficar em casa, eu não vou para retiro, eu estou liso, vou ter que pagar a inscrição para um retiro, para o outro, bora ver o que é que o Senhor quer. E quando foi, na quinta-feira, antes do retiro, eu recebi um telefonema aqui do dono do estúdio. Rapaz, tu vai te ocupar esse final de semana? Eu falei, não, será que tem uma gravação? Rapaz, tu não está afim de pegar um extra? Eu estou precisando de uma pessoa para coordenar a questão da sonorização no Galo da Madrugada. Aí eu fiquei assim, e o cachê é tanto. Rapaz, que bom, Senhor, vai dar para pagar aluguel, fazer a feira de 2 meses. Aí eu falei, Deus, e aí? Eu vou. E fiquei dentro lá do sistema de coisa da Globo, orientando e tal. E quando eu botava a cabeça assim para fora da cabine, que eu olhava lá, ali na Dantas Barreto, eu olhava aquele povo cantando, pulando com tanta alegria, uma alegria que é passageira. Não existe. E eu via, gente, por que nós temos alegria verdadeira e eterna e nós não expressamos isso, Deus? Nós temos essa alegria que é Jesus que muda o nosso coração para a eternidade. E a gente olha assim, tanta gente que não tem isso e fica pulando e cantando. Quando tocava aquele frevo tradicional daqui, o Vassourinhas, né? Gente, uma multidão de mais de 1 milhão de pessoas. Eu falei, gente, celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. E a gente às vezes não compreende que precisamos ter essa alegria. Agora, escutem. O que é que diz o Salmo 122? Alegrei-me, né? Não é esse o Salmo? Opa, peraí. Quer dizer assim, alegrei-me quando me disseram, eita, vamos à casa do Senhor. Sabe por quê? Porque no Antigo Testamento, teologicamente, a compreensão da comunhão e presença do Senhor, Deus, era no templo. Ele cuidava de tudo fora, mas a sua comunhão íntima em particular era no templo. Então, os servos do Senhor, quando escreviam isso, a gente tem que entender, dizer, fico feliz, certo? Deus, eu alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, ou seja, alegrei-me quando me disseram, vamos cultuar a Deus, vamos ter um encontro com o Senhor, um encontro devocional. Rapaz, imagina o salmista. Isso é um salmo de romagem, né? Ele fica pulando, ele fica... Mas só que o salmo, já no 2º verso diz, pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Opa, o que é isso? Tem que ter alegria, mas tem que ter uma alegria reverente. O que é parar os nossos pés? Vou dizer para você. Você é convidado para ir num culto de oração na casa da irmã na terça-feira. Terça-feira é. Onde é? A casa dela fica ali naquele condomínio, 3º andar, apartamento e tal. Tá bom. Aí você chega lá, não, está autorizado, você pode entrar. Aí você vai. Quando você chega no corredor, a porta da sala da irmã já está aberta. Você percebeu que já teve gente que chegou, estão conversando e tal, tal. Aí quando você chega, como é que você faz? Você faz assim, ó. Boa noite. Educação. Você para na porta, você não vai invadindo a casa da pessoa, você para bem na porta e boa noite. Sabe o que é isso? É respeito, é reverência. Na nossa cultura isso também é. E antigamente muito mais. Isso, parar aos nossos pés é reverência. Eu estou feliz. Cheguei na casa do Senhor. Eu cheguei, estou feliz, mas agora eu tenho que ter uma alegria reverente. Não pode ser bagunça. Por quê? Porque lá estão os tronos de Davi, que é a lei do Senhor. Então nós temos que ter essa alegria, mas temos que ter reverência também.
o movimento do nosso corpo, a seriedade como estamos fazendo isso aqui, as mãos também. Nós cantamos, entre mãos que se erguem, como gratidão e amor. O salmista só fala sobre isso. Erguer as mãos para o santuário e bendizer ao Senhor. Isso é uma forma de nós também trabalharmos o conteúdo e a seriedade do próprio canto congregacional. E naquela época, no Antigo Testamento, precisava realmente de muitos diretores, viu? Muitos diretores. O grupo de louvor da época, misturando com coral, com tudo, era 4.000. Gente, se eram 4.000 que estavam na condução, imagina o tamanho da igreja. 4.000 só aqui em cima para dirigir o canto. E aqui dizia que eles tinham turnos na direção. Tinha uma organização. E aí diziam assim, e lá em 2 Crônicas 5, 12 e 13, diz assim, isso aqui é muito importante, amados, guarde isso que eu vou dizer para você. E quando todos os levitas que eram cantores, isto é, Asaf, Emã, Jedutum e os filhos e irmãos deles, preste atenção nisso agora, que a Bíblia diz, vestidos de linho fino, estavam de pé para o oriente do altar com símbolos, alaúdes e harpas, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando em uníssono e a um tempo tocaram as trombetas e cantaram para se fazer ouvir, para louvarem o Senhor, render-lhe graças, quando levantaram eles as vozes com as trombetas, símbolos e outros instrumentos, para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, sucedeu, isso aqui é lindo, sucedeu que a casa do Senhor se encheu de uma nuvem. Que nuvem? A glória de Deus, é a presença de Deus. Deus viu o povo louvando e Deus, através dessa nuvem, tipologicamente aqui nós temos a glória de Deus, que encheu a casa e todo mundo. O que nós podemos tirar aqui como lições desse texto? Primeiro, estavam vestidos de linho fino. Isso aqui simboliza pureza, seriedade, compromisso. Este vestiário comunicava separação para Deus, reverência, dignidade do ministério, unidade, ordem, beleza. Apocalipse 19:8 nos fala sobre isso. A igreja, a esposa do Cordeiro, pois lhe foi dado. Quem é a igreja? A esposa do Cordeiro, mas somos nós, somos a igreja de Cristo. Nos foi dado, na eternidade, vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro. Apocalipse diz, porque o linho finíssimo são atos de justiça dos santos. Então, não é só você vir para a frente, nós precisamos ter isso também em nossa caminhada ministerial. Louis Berkhoff fala sobre isso na teologia sistemática. Ele fala que Deus nos deu o sentido da audição e da visão. E ele fala dos sacramentos, quando Jesus, este é o meu corpo, que é dado por vós, bebei deste vinho, bebei dele todos. Ali é um símbolo do corpo e do sangue de Jesus. Deus nos deu esse sentido. E aqui no Antigo Testamento fala sobre isso, exatamente sobre estar vestido de linho puro. E eu quero trazer isso não somente para a questão da pureza espiritual, de buscar, de orar a Deus, porque o linho significa isso. Mas também como nós nos vestimos quando estamos aqui à frente. Como é que o grupo de louvor está vestido? Como é que as moças estão vestidas? Como é que os rapazes estão vestidos? Será que a roupa está chamando atenção para o seu corpo? Eu estive lá na IP Alfa, São Paulo, e o Guilherme Andrade conversando comigo, ele disse, nós temos aqui uma regra que é passada para a vestimenta de todos, inclusive, principalmente das moças. Não podem vir com roupas que chamem a atenção do seu corpo, porque nós temos um ministério. Se ela vier com alguma roupa assim, ela não canta. E se ela insistir, ela é demitida. Ele falou que eles admitem pessoas para cantarem, mas eles também demitem. Não, você não entendeu como é que é o teu ministério. Então, isso é muito sério. E aqui a Bíblia fala, então, a direção do canto não é só a voz, aquilo que você fala, aquilo que você compreende, mas é como você fala, a tua expressão e como você se apresenta. A direção do canto é exatamente isso.
Direção do canto começa com o visual. Amados, esse assunto sobre direção do canto, sobre a técnica da condução, é bem amplo, certo? E a minha intenção aqui é despertar você para procurar conhecer mais como exercer melhor a direção do canto na igreja. Aquilo que você fala, como você fala, a entonação, o silêncio, a tua postura, o teu visual, o teu vestimento. É muito importante. E eu queria dizer para vocês, para encerrar esse primeiro momento aqui, dizer o seguinte: lá em 2 Crônicas 29, quando o rei Ezequias restaurou o culto no templo, depois você tem uma possibilidade de ler, 2 Crônicas, é um capítulo longo, acho que são 32 versos, 32 ou 36. Mas já lá nos últimos versos, depois que ele restaurou tudo, que ele organizou o templo, lá a Bíblia diz que os levitas, os músicos, estavam em pé com seus instrumentos, aguardando o início do culto, ou seja, uma preparação. E o rei Ezequias levantou de madrugada. Se ele levantou de madrugada, o pessoal estava desde o início da noite. Imagine, todo mundo com seu instrumento afinado, esperando. Não foi aquela coisa de improviso. Ah, chegou de improviso, vamos lá, vai começar o culto. Ei, cadê fulano? Ainda não chegou. Espera aí, tal. Não. Então, é compromisso, é consagração, é o visual, é como você fala. Tudo isso faz parte da direção do canto. Então, o meu desejo é que você possa se sentir provocado e se debruçar mais sobre esse assunto, certo? E você possa buscar conhecer cada vez mais sobre esse tema, porque você foi chamado para estar no grupo de louvor, estar na direção, não somente do canto, mas na direção do culto. Isso tudo vale também para aqueles que dirigem o culto, uma devocional, como você vai falar, as pausas, como você se veste, como você compreende todo o sentido daquele encontro. E o meu desejo é que você se sinta provocado para buscar cada vez mais sobre isso. E também falando sobre isso, muito mais sobre isso, tem aqui nesse livro, eu trouxe alguns exemplares, né? Eu acho que depois deve ser sorteado um, né? Eu dei um para ele, vai ser, né, um brinde aqui para vocês, mas eu trouxe mais algumas cópias, depois você pode me procurar. Então, o meu desejo é que você, ao voltar para a sua igreja, você realmente entenda, poxa, a gente precisa se aprimorar nisso, na comunicação, no visual, no entendimento, na percepção, e porque nós temos uma função de ministração, uma função didática diante da igreja, que auxilia também no ministério pastoral. Que Deus os abençoe. Benção, gente. E se a gente puder, eu acho, né, transformar tudo isso que foi falado, que já foi muita informação, eu sei que tem muito mais ainda, é um campo muito vasto, né, a ser explorado, mas acho que a palavra-chave seria intencionalidade, né? A gente ter intencionalidade de fato, né, para fazer para Deus e também pensando no como aquilo que a gente faz afeta o outro, de forma que venha a exaltar Deus primeiro e edificar o próximo. A gente vai dar um intervalozinho de meia hora, tá? Lá atrás tem um cafezinho, uma bolacha, um biscoitinho, tem uma cantina também para quem tiver com mais fome. Eu falei ontem que a gente ia sortear 4 livros, o pastor Noaci trouxe mais aí uma cópia A Reabilitação do Canto no Culto. Então temos 5 livros para sortear hoje. Não vai embora, porque só vai participar do sorteio quem estiver aqui e quem tiver inscrito lá no formulário. Tá? A gente vai pegar a lista, vai jogar lá em cima para fazer o sorteio. Então, só ganha se estiver aqui. A gente não terceiriza a entrega. Tá? Então não vai embora, meia horinha lá atrás. A gente tem um momento de comunhão, um momento de tomar um cafezinho, comer uma bolachinha, e a gente volta para cá para ter um segundo momento com o pastor Anuassi, tá bom? Vamos lá? Segue por aqui, lá para trás da igreja, e a gente volta já já.